Quando o assunto é fé, nós temos que pensar no que são as bases da fé cristã. Aquilo que são valores inegociáveis da fé que nós professamos. Logo que o Evangelho penetra o nosso coração, que nós compreendemos a mensagem do Evangelho, dois pilares, duas coisas importantes acontecem conosco. Primeiro, arrependimento. É necessário um entendimento de que somos pecadores, que precisamos da glória de Deus, que precisamos de um Salvador, e o Salvador é Jesus. Depois nós nos convertemos, Ou seja, o que é conversão? É dobrar-se diante da palavra de Deus em humildade, reconhecer que o Senhor tem razão. Então, uma vez que eu me arrependo, eu declaro: Senhor, tu tens razão, eu me dobro diante da tua palavra, eu me dobro diante de ti, eu me converto. É um caminho de 180 graus. Você estava indo em uma direção, você faz a conversão e vem agora em uma direção completamente oposta. Logo depois desses dois primeiros pilares, você se pergunta: qual é o próximo passo? O que vem a seguir? Bom, uma vez que você se arrependeu e se converteu, o próximo passo, e você percebe isso com um pouco de leitura bíblica e com a ajuda do Espírito Santo, você percebe que até no início da igreja, os primeiros discípulos, eles já entendendo isso, arrependendo, convertendo, eles passam agora a trabalhar pelo reino de Deus. Uma vez que você arrepende e converte, nasce no teu coração um desejo: eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Eu quero ajudar, contribuir para o estabelecimento do reino de Deus na terra, que é um terceiro pilar da fé cristã, podemos dizer assim. Uma vez que arrependi, que converti, agora sou chamado para cooperar no estabelecimento do reino de Deus na terra. Muitos textos bíblicos demonstram isso. Um deles está lá em Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus ele ensina os seus discípulos a orar. Bem no centro dessa oração ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ou seja, é o desejo de Deus realizar a sua vontade e trazer o seu reino, manifestar o seu reino aqui na terra. A mesma realidade do céu ser agora colocada sobre os homens na terra. Então, toda vez que Jesus curava um enfermo, toda vez que ele expulsava demônios, toda vez que ele de alguma forma manifestava o amor e a misericórdia de Deus, ele estava trazendo, estabelecendo sobre as pessoas, sobre a plateia, sobre os ouvintes, sobre aqueles que estavam ao seu redor, o reino de Deus. Então não é difícil entender que o nosso chamado é cooperar para o estabelecimento do reino de Deus. A pergunta que fica é: por onde começamos? Qual é o primeiro passo para estabelecermos o reino de Deus? E deixa eu te dizer algo que está bem no início da Bíblia. Quando você lê Deuteronômio capítulo 6, você percebe que nós começamos a estabelecer o reino de Deus na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o marido. Nós precisamos estabelecer as bases dentro da nossa casa. Nós precisamos passar à próxima geração os princípios e os valores da fé que nós professamos, começando por vivermos esta fé. Ninguém vai dizer para um filho: leia, ore, se nós não lemos e não oramos. Os filhos seguem o exemplo dos pais. Então, é muito importante que nós venhamos a viver esta fé e passar à próxima geração. No Salmo 145, versículo 4, diz que uma geração declara a outra geração os feitos do Senhor, as suas grandezas. Eu sempre digo que os pais, eles são mentores para uma vida com propósito. O pai, se você usar a metáfora de um estádio, o filho está no jogo, o pai está na casa-mata. Ele é o coach no sentido de técnico, para uma vida com propósito. Ele não fica aplaudindo tudo que o filho faz. Ele dá instruções porque ele quer que o filho faça o gol, porque ele quer que o filho seja bem sucedido, que ele seja campeão. Alguns pontos bem práticos me preocupam hoje em relação aos pais com seus filhos. Claro que eu estou falando aqui para quem quer criar os seus filhos na disciplina do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, estabelecendo o reino de Deus na sua casa. Primeiro, o cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos em relação a telas. A Organização Mundial da Saúde declara que uma criança não deveria estar diante de telas até os 2 anos de idade. Isso mesmo, do 0 aos 2 anos, não deveria estar diante de telas, celulares, tablets, televisão, etc.
Nós precisamos ter cuidado com isso. Não só isso, às vezes os nossos filhos estão com o celular na mão e nós nem sabemos, né, o que eles estão acessando. Eles estão com a internet liberada, entrando em sites, entrando... O próprio YouTube, por exemplo, né, fica ali liberado e aparecendo muitas coisas. Nós precisamos cuidar disso, né? Nós nem sabemos quem está do outro lado nesses jogos, se dizendo criança. E isso é responsabilidade dos pais, cuidar, zelar pelos seus filhos. Hoje nós temos um outro problema, que são crianças entregues a si mesmas. Não há disciplina, os pais têm medo de disciplinar os filhos. Quando eu falo de disciplinar, eu estou dizendo colocar regras, aplicar regras e aplicar também punições, no sentido de que, se não está indo bem, por exemplo, na escola, não deveria estar jogando videogame, não deveria ser premiado por uma ação ruim, né, por um mau comportamento. Ao contrário, nós devemos premiar os bons comportamentos. Então, não ter medo de tomar as rédeas da sua casa, a disciplina. Há uma frase que um pastor dizia há muito tempo, que é o seguinte: faça essa criança chorar hoje, porque lá na frente, quando ele for adulto, ele vai te fazer sorrir. O contrário também funciona. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma virá envergonhar a sua mãe. Um outro cuidado que nós precisamos ter é com a integridade física, emocional e espiritual dos nossos pequenos. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos zelar pelo corpo físico, pelas emoções. Quando um pai e uma mãe brigam, né, de uma maneira forte, contundente na frente de um filho, isso causa marcas nas suas emoções. Às vezes alguns se tornam um pouco temerosos, medrosos diante de situações da vida. Nós estamos formando os pequenos, nós precisamos zelar, ter cuidado com tudo aquilo que dizemos e fazemos na frente deles. A integridade física, né? Onde estão indo os nossos filhos? A menina ou o menino quer ir posar na casa dos amigos, não vai. Vem os amigos posar na nossa casa, onde a gente tem o controle, onde a gente está vendo o que está acontecendo, onde a gente está perto. Hoje em dia, infelizmente, nós temos que cuidar até mesmo os familiares, né, com quem estão os nossos filhos. É muito importante isso. Isso é responsabilidade dos pais, cuidar da integridade física, emocional e espiritual dos seus filhos. Também os pais têm uma responsabilidade na educação e no ensino. Por que eu separo isso? Porque educação é aquilo que você ensina em casa, né? A respeitar os mais velhos, a se portar nos ambientes, né? E o ensino tem a ver com a escola, né? Como que os teus filhos estão indo na escola? Depois está rodando, indo mal. A culpa é da professora, a culpa é do professor. Não, nós precisamos acompanhar como os nossos filhos estão indo, inclusive antes, né, do momento final, para que nós possamos ainda recuperar se eles não estiverem indo bem. Eu sei que tudo isso dá muito trabalho, mas esse é o papel de um pai e de uma mãe, segundo a palavra de Deus. Nós vamos estabelecer o reino de Deus na terra se nós não começamos na nossa casa, com cuidado com os nossos. Nós não vamos estabelecer o reino de Deus em lugar nenhum. Então, como isso é importante, por último, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pais que pensam o seguinte: vou deixar meu filho na liberdade, não vou falar da fé com ele. O mundo não vai deixar o teu filho na liberdade. O mundo vai pregar para ele o ateísmo, o gnosticismo ou tantas outras coisas. O mundo vai pregar para ele. Você tem um mandato das Escrituras de falar do caminho com teu filho, andando, sentado à mesa, durante o dia, à noite, ao levantar, ao deitar. É o que a Bíblia ensina. Você tem que passar a fé que você crê, que você professa, com as tuas atitudes e também com as tuas palavras aos teus filhos, passar aos teus filhos os feitos do Senhor, e eles se levantarão em grande fé e serão usados por Deus para estabelecer e continuar estabelecendo o reino de Deus na terra. Então, meu conselho para ti, meu irmão, minha irmã, assuma o protagonismo da tua vida, da tua família, da tua casa. Estabeleça o reino de Deus no teu lar. Que Deus te abençoe.